Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Ser Discípulo, onde a gente tem falado das características de um discípulo de Jesus. No vídeo passado nós falamos da primeira característica, que é a obediência. Se você não assistiu esse vídeo, assista, ficou muito legal. Tem um link aqui na descrição, tem um link no card também para você assistir. E se você ainda não é inscrito desse canal, se inscreva agora mesmo, tá bom? Hoje nós vamos falar da segunda característica, que é a submissão. Vamos lá? Submissão é uma palavra que até assusta um pouco nos nossos dias. A gente vive um período em que as pessoas são cada vez mais individualistas, mais independentes. Só o fato de você estar sob a autoridade de alguém já gera um certo desconforto. Mas não é assim entre os discípulos de Jesus. Os discípulos entendem esse princípio com muita naturalidade. E eles se submetem com alegria à autoridade máxima de Jesus. Submissão é muito mais do que obediência. Nós já falamos bastante sobre obediência no vídeo passado, mas é importante a gente entender a distinção dessas duas palavras. Durante muito tempo eu confundia obediência e submissão, mas são princípios bem diferentes. A submissão fala da motivação, é uma atitude interna de confiança, de honra a Deus. A obediência é uma ação externa. Alguém pode obedecer algo sem necessariamente ter um coração submisso. Ela obedece reclamando, murmurando, mas um discípulo submisso, ele escolheu se sujeitar, está sob a autoridade máxima de Deus. Você já ouviu aquela frase? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O que está por trás dessa frase é exatamente essa percepção de uma obediência que não nasce de um coração submisso. E um exemplo disso, na Bíblia, nós vemos com os fariseus, os religiosos da época de Jesus. Eles obedeciam à lei com muito rigor, mas Jesus, ao olhar essa prática deles, condenou, dizendo: vocês são hipócritas, vocês obedecem externamente, mas o coração está longe de mim. A obediência sem submissão é reprovada por Jesus. Por outro lado, discípulos submissos à autoridade máxima de Deus podem ter em alguns momentos de desobedecer algumas autoridades temporais, terrenas, sociais, civis, familiares, por exemplo. Mas isso só pode acontecer se a autoridade te forçar a fazer algo que contraria a palavra de Deus, te induzir a fazer algo que te leve ao pecado. Nesses casos, você deve desobedecer, mas sempre com um coração submisso, nunca com uma postura de rebelião. Nós vemos isso na palavra de Deus, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 4, do verso 18 a 20, onde Pedro e João desobedecem uma ordem que receberam de autoridade. Eles foram ordenados a parar de pregar a Cristo. E eles disseram: nós não podemos fazer isso, não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles desobedeceram, mas mantiveram um coração submisso. E o mesmo acontece lá no livro do profeta Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles são ordenados a se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. E eles se recusam a fazer isso, ou seja, eles desobedecem, mas mantêm um coração submisso. Eles dizem: ó majestade, nós não vamos fazer isso. Mesmo sabendo que essa desobediência os levaria à fornalha ardente. O discípulo, ele luta por manter uma atitude de confiança em estar sob a autoridade máxima de Deus. Custe o que custar, não importa as consequências. A autoridade máxima é de Cristo na vida do discípulo. Jesus deixa isso muito claro nas Escrituras. Lá em Lucas 14, no verso 26 a 27, ele diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nesse mesmo capítulo de Lucas, no verso 33, Jesus diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Nada está acima da autoridade de Deus na vida de um discípulo. E é claro que esse nível de submissão não faz sentido na cabeça de alguém que não morreu para si mesmo. É por isso que nós já vimos aqui no primeiro vídeo dessa série, tem um link aqui na descrição também, um link aqui no card para você assistir. Nós já vimos que o primeiro componente na vida de um discípulo é a morte de si mesmo. Então, se você não nasceu de novo, não morreu para si mesmo, esse nível de submissão não vai fazer sentido para você. Então fica a pergunta, você já morreu para você mesmo? Tem tomado a sua cruz todos os dias para seguir a Jesus?
para ser um discípulo de Jesus? Alguns cristãos estabelecem algumas condições para obedecer a Cristo, mas na verdade isso revela um coração insubmisso. Elas dizem, eu vou perdoar, mas primeiro a pessoa tem que fazer isso e aquilo. Eu irei para onde o Senhor quiser, menos para aquela cidade. Eu farei tudo o que Ele mandar, desde que isso não prejudique a minha família. A gente vai colocando algumas condições e a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode revelar um coração insubmisso, um coração que não está totalmente disposto a se submeter à autoridade de Deus. Qualquer reserva a essa submissão total a Deus, lá no fundo revela que a gente confia mais em nós mesmos do que em Deus, de que a gente confia mais na nossa vontade do que na vontade de Deus. Isso é muito perigoso. A gente precisa parar e sondar o nosso coração. Será que nós estamos plenamente submissos à autoridade máxima de Deus? Estamos dispostos a obedecer com alegria a tudo aquilo que Ele nos ordena na palavra dEle? Eu já poderia finalizar o vídeo por aqui, mas tem algo muito importante para a gente conversar sobre esse tema, que toda essa autoridade que nós falamos, toda essa autoridade de Deus, ela opera hoje em nossas vidas também por meio da autoridade delegada. Nós honramos a Deus quando nós honramos as pessoas que Ele colocou sobre nós. Romanos, no capítulo 13, diz que toda autoridade é instituída por Deus. Portanto, quando nós honramos essa autoridade delegada, nós estamos honrando a Deus que a instituiu. E nós vemos esse princípio muito claro na Bíblia. Em Mateus 10, versículo 40, Jesus diz aos discípulos, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe ao Pai que me enviou. Jesus está falando de autoridade delegada. Lá em Mateus 28, 19, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Jesus estava dando autoridade aos discípulos para que eles pudessem fazer outros discípulos. Quem recebia os discípulos estava recebendo a Jesus que os enviou. Isso é muito importante. A nossa relação com a autoridade delegada sobre nós revela o nosso coração de confiança a Deus que instituiu essas pessoas sobre as nossas vidas. A forma como você recebe seus líderes revela a forma como você se relaciona com o próprio Deus. Infelizmente, nós ouvimos muito hoje frases, por exemplo, eu honro a Deus, eu me submeto a Deus, mas não me submeto a homens. Isso é completamente errado à luz da palavra do Senhor. Quando você recebe e honra a sua liderança, você está manifestando uma declaração de confiança à autoridade de Deus sobre a sua vida. É importante frisar também um outro princípio. Quando nós nos recusamos a obedecer uma autoridade, nós perdemos a autoridade. Se lembre disso. Você recebe a autoridade por meio da submissão. Eu quero finalizar lembrando que o nosso padrão é sempre Jesus. E Jesus exerceu a sua autoridade servindo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, diz que Jesus se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele foi voluntariamente à cruz no meu e no seu lugar. Ele exerceu a sua autoridade servindo e esse é o padrão para nós. Em João 13, no versículo 15, Jesus falou, eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Em Marcos 10, 43, Jesus disse aos discípulos que quem quer ser importante deverá ser servo. Quem quer ser o primeiro deverá servir a todos. Esse é o nosso padrão para exercer a autoridade e que nós possamos fazer isso com um coração absolutamente submisso a Deus e que isso realmente possa ser um grande diferencial na sua vida e na minha vida. Muito obrigado aí por mais um vídeo e a gente se vê nas próximas postagens por aqui, viu? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí agora mesmo, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.